pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bom, como na última aula a professora tinha comentado com vocês, né, que hoje a gente ia começar sobre falar um pouquinho sobre teatro, né, arte cênica, né, que vem de ação, tá? Mas antes da professora começar a aula, a professora quer conversar um pouquinho com vocês, tá bom? A professora tinha deixado o trabalhinho bimestral para vocês fazerem lá, expliquei lá no plural, né? Deixei um videozinho explicando que vocês fariam uma apropriação. O que era isso? Apropriar, né? Lembra que a professora explicou que vocês se apropriaram do pássaro, né? Que era uma linguagem estática lá da arte visual e transformaram numa escultura, numa arte, né? Fizeram um móvel. Então vocês se apropriaram desse pássaro lá da obra da Celita de Azevedo e fizeram uma outra arte. E a professora deixou que vocês tinham que pegar, poderia ser uma obra de arte, poderia ser uma imagem, né, uma figura, um recorte, colagem, apropriar dessa imagem, né, e fazer uma interferência, mexer, fazer alguma coisa diferente nela ali, tá bom? E tinha deixado também o pássaro para vocês fazer como tarefinha da semana, tá bom? Então, sempre agora, infelizmente a gente tá aí, né, com essas aulas dessa forma aí gravadas, né, que eu passo para vocês, deixo a atividade. E normalmente a professora deixa uma tarefinha, né? Eu tinha deixado também uns exercícios lá do caderninho para vocês, da apostila, né? Da página 32 para vocês fazerem lá no plural, coisinha pouca, tá? Então, toda semana vocês vão estar assistindo uma aula da professora e depois a professora deixa uma tarefinha para vocês fazerem, tá bom? E vocês têm que realizar essa tarefinha na semana, não pode deixar acumular. Não pode falar assim, ah, mas tinha tarefa, né? Porque essas coisas, a professora antes não dava tarefa para vocês, porque a gente acabava realizando essas atividades todas em sala de aula. Então a gente via um pouquinho a apostila, lá o conteúdo, e a gente fazia o conteúdo prático, né? Lá na sala de aula. Então era muito difícil a professora dar uma tarefa para vocês fazerem em casa de arte, tá bom? Só que agora, infelizmente, vocês vão ter essas tarefinhas, né? Toda semana, provavelmente a professora vai deixar uma tarefinha para vocês fazerem, tá bom? Então não pode deixar acumular, né? Ficar esperando o papai e a mamãe, porque tem coisas que vocês conseguem realizar sem precisar da ajuda do papai e da mamãe, tudo bem? Tá? Então vocês tinham o trabalhinho bimestral para fazer de apropriação, e a tarefinha que era vocês fazerem o mobile. E a professora falou, não consegue fazer com dobradura? Poderiam fazer com desenho, né? Eu expliquei certinho, tá bom? Então, quando a professora deixar a tarefinha, não deixe para a última hora para fazer, façam, tá? Normalmente essas tarefinhas a professora deixa uma semana aí para vocês fazerem, tudo bem? Tá? Então vamos lá. Teatro, né? Arte em ação. Por que ação? Por que teatro é uma arte em ação? Porque é uma linguagem que tem o quê? Movimento, não é? O teatro é uma encenação. Eu uso o meu corpo, né? Eu empresto o meu corpo para representar um personagem, né? Não é uma representação de um personagem? Pode ser um personagem, um animal ou pessoa. Uma pessoa má, uma pessoa boa, uma pessoa feliz, uma pessoa triste, não é isso? Então, normalmente eu estou o quê? Atuando, eu estou encenando alguma coisa, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, nós temos a obra da Celita de Azevedo, né? Por quê? Faz tempo já que a gente está falando dela, tá? Porque a gente está se apropriando dessa obra da Celita de Azevedo, né? Que é uma linguagem artística de qual? Qual linguagem artística? Arte visual. Desenho, uma pintura, não é isso? E a gente usou essa linguagem artística aí dessa pintura da Celita de Azevedo para criar outras linguagens artísticas. Que outras linguagens artísticas nós usamos? Nós fizemos aí o mobile, não é? A escultura, tá bom? Então, a partir de uma obra estática, uma pintura aí, nós fizemos uma outra linguagem artística, né? Vocês estão vendo aí, ó, que foi o pássaro, o mobile, não é? Tá? Então, vocês tiraram o pássaro aqui da obra, né? Vocês se apropriaram e fizeram o quê? Outra linguagem artística, a escultura, certo? Né? O mobile, que a gente fez um mobile meio que adaptado, que mobile não usa barbante, tá? Mas aí
né, de acordo com o material que vocês tinham aí, que a professora tinha aqui no dia, a gente fez esse pássaro aí, esse mobile, tá bom? E aí cada um enviou as fotos para mim do jeito que conseguiu fazer aí, tá? Cada um com a sua habilidade. O que não pode é deixar de fazer, tá, pessoal? Então a gente se apropriou dessa obra da Celita de Azevedo aí, do pássaro da Celita, né? E criou uma outra linguagem artística que era a escultura, né? E uma escultura móvel, certo? Porque tem as esculturas estáticas, né? Tá? Então vamos lá, falando de arte cênica, né? Cênica que foi que a professora falou, de ação, de cena. Eu estou representando uma cena, tá? Então, cênica vem de cena, né? Que cena eu vou representar? Foi o que a professora falou. Uma cena triste, uma cena alegre, feliz, não é? Certo? Quando a gente fala de teatro, normalmente a gente vê aquelas duas máscaras, né? Tá? Uma que simboliza a felicidade, que tá com aquela boquinha sorrindo, e a outra triste. A professora já vai explicar para vocês da onde surgiu essas máscaras, né? Por que que uma tá com a boquinha sorrindo e a outra tá triste, certo? Por quê, né? Porque a feliz vai representar o quê? A comédia, não é? Quando a gente vai assistir um filme, lá fala qual é o gênero, né? Ah, é comédia, é uma tragédia. Então, comédia normalmente é que faz a gente dar risada, né? Tragédia, normalmente é alguma coisa triste aconteceu, uma coisa, né? Certo? Tragédia. Humorística, de humor, não é isso? Tá? Então, são linguagens que faz parte do mundo do teatro, certo? Séria, né? Que vai fazer parte aqui da tragédia, é uma coisa triste. Personagem, foi o que a professora explicou agora há pouco para vocês. Personagem, o que que é o personagem? Pode ser o personagem de um homem, de uma mulher, um personagem de um animal, de um inseto, não é isso? Então, vários personagens. Quando a gente fala de personagem no teatro, não é só a pessoa, tem personagens de animais, né? Por exemplo, quando vocês vão assistir lá o filme do Rei Leão, né? Vocês assistiram o filme do Rei Leão, são personagens do quê? De animais, não é isso? Tá? Aqui, né, pessoa, foi o que a professora falou, não necessariamente sempre um teatro vai ser representado por pessoas, tá? Qualidade, né? A qualidade do teatro, certo? Ação, foi o que a professora explicou, de ação, né? De movimento. Imaginário, por quê? Vai mexer com a sua imaginação, com a sua criatividade. Você vai pensar, você vai sonhar, não é? Você vai viver aquele momento ali. Quando você vai representar um personagem de um teatro, é o imaginário, é um faz de conta, não é? Certo? Então vamos lá. Foi o que a professora falou agora há pouco para vocês, né? Por que a carinha triste? Olha aqui, ó, que é para simbolizar a tragédia, e a feliz a comédia. Essas duas máscaras surgiram lá na Grécia, isso daí, mas depois mais para frente vocês vão estar estudando, né? Porque o surgimento do teatro foi lá na Grécia. Eles surgiu, né? Uma festa ao deus Dionísio, porque os gregos eram cheios de deuses, né? Deusa do amor, deusa da beleza. Eles tinham deus para tudo, porque, né? Eles era muito ligado à beleza, certo? Ao corpo bonito, né? As Olimpíadas até foram inventadas lá, certo? Na Grécia, tá bom? E aí, esse deus Dionísio era o deus do vinho, tá? Então, você vê, até o deus do vinho eles tinham lá na Grécia, né? E aí, eles encenavam esses dois gêneros teatrais, que era a comédia e a tragédia. E os teatros eram encenados através de mímica, né? A gente já brincou de mímica lá na sala de aula. Quando vocês, né, vão representar o nome de um filme, de uma música, vocês ficam fazendo o quê? Cenas, gestos, não pode falar, só representação corporal. Dança, né? Que a dança também não deixa de ser uma cena, tá? Você dança, você faz uma cena com a música. Tá bom? A música também, você pode fazer uma cena, uma representação com a música, certo? E recitação de poesias, tá bom? Então, quando a gente vê essas duas carinhas aqui, uma feliz e uma triste, remete lá ao teatro que surgiu na Grécia, certo? Olha só como eram os teatros, né? Eles eram construídos, eles eram feitos nas encostas das montanhas, porque naquela época, gente, não existia tecnologia, não existia microfone, né? Iluminação, essas coisas. Os teatros eram representados à luz do dia, porque não existia energia elétrica ainda.
Normalmente nesses teatros aqui, olha o tamanho disso, cabiam mais ou menos 14 mil pessoas, olha o tamanho que era esse teatro. E eles faziam, né, nas encostas das montanhas ali assim, para aproveitar a acústica. O que é acústica? O som, né? O som do teatro. Porque eles representavam aqui embaixo, né? Os personagens ficavam aqui. E uma curiosidade, lá nessa época, as mulheres não podiam representar, fazer cena, não poderiam fazer teatro, era só os homens, isso era um papel só dos homens. As mulheres naquela época não eram consideradas como cidadãs, que mundo machista que era, né? Tá? E aí, quando tinha um personagem feminino, os homens usavam as máscaras, né? Colocava máscara ali e fazia a encenação do personagem feminino, tá bom? E aí eles representavam aqui embaixo, né? Falavam, né? E o som se propagava, a pessoa que estava aqui embaixo e a pessoa que estava aqui em cima ouvia com a mesma qualidade, tá? Por quê? Era feita ali na encosta da montanha, né? E o som, a hora que propagava, ele batia ali, como se fosse uma corrente, uma parede, né? Que o som parava. Então, dava aquele eco e todos conseguiam ouvir, certo? Então, e aí, por isso, esse estilo aqui, né, de confecção, de fazer o teatro, existe hoje nos teatros verdadeiros, no cinema, né? Essas cadeiras, assim, esses banquinhos que vai subindo, né? Que quem senta na tua frente nem atrapalha, certo? Aí, pessoal, na página 34 do caderninho de vocês, tem um caça-palavras, né? Que são relativas às palavras relacionadas ao teatro, que a gente falou agora há pouco. Humorístico, cena, tragédia, comédia, qualidade, ação, são essas palavrinhas, tá? Que vocês vão achar aqui, máscara, né? Que são as palavrinhas que têm a ver com o conteúdo de teatro, de cena, de representação, certo? Como aqui, né, tá lá no caderninho de vocês, para ficar mais fácil, a professora vai colocar lá no plural, tá? São 11 palavrinhas. Então, a professora vai numerar lá no plural, tá? Não tem uma ordem. Então, você vai achar lá, qual foi a primeira palavrinha que você achou? A professora vai deixar lá no plural para vocês fazerem. Aí, vocês vão escrever na frente. A segunda palavrinha. Então, são 11 palavrinhas que a professora citou aqui agora na aula, explicou para vocês que estão aqui, tá? E vocês vão responder lá, certo? Aqui também, outro exercício da página 35. As palavrinhas que vocês encontraram lá no Caça-Palavras, vocês vão encaixar elas aqui, ó. O teatro ao lado da dança é classificado como uma arte, o quê? Né? Vocês vão responder. Que palavrinha dessas 11 palavrinhas que vocês acharam lá no Caça-Palavras vai se encaixar aqui, certo? Tá? Então, vocês vão colocar. E a professora vai colocar lá, a gente vai numerar essas questõezinhas aqui, eu vou numerar. Então, por exemplo, número 1, né? Aí a gente vai colocar lá, exercício da página 35, 1. Qual foi a palavrinha que encaixou aqui? Aí você vai escrever lá. Aqui vai ser a 2. As expressões e os movimentos do rosto e do corpo são alguns dos elementos da linguagem teatral. Aqui 3, ó. Duas, o quê? A professora vai deixar lá no plural. 3. Aí 3 se refere à terceira frase. Qual a palavrinha que encaixa aqui? Certo? E vocês vão responder lá. Então, essa tarefinha é a tarefinha da semana. Vocês têm prazo de uma semana para fazer essa tarefinha. Não é difícil, porque são as palavrinhas que a gente falou, né? Que fazem parte do repertório da linguagem do teatro, certo? Tá lá no comecinho da aula, lá naquele quadrinho vermelho. Então, vocês vão localizar ela lá no caça-palavras, depois vocês vão encaixar elas aqui. Então, que para encaixar a palavra corretamente, vocês têm que ler com atenção, certo? Então, vocês têm o prazo de uma semana para realizar a tarefinha, tá? Então, hoje aí é só isso, certo? Uma coisinha bem simples aí do caderninho, tá? Da página 33, 34 e 35, falando sobre a arte cênica, né, que é a arte do teatro. Depois a gente vai se apropriar novamente da obra da Celita de Azevedo e vocês vão criar uma cena teatral, mas isso daí fica para a próxima aula, certo? Então, para hoje, para essa aula, é só isso aqui.
tá bom? Beijos, beijos. Tchau, pessoal.